poucos pincéis que eu não sei qual que eu uso, qual funciona pra quê e qual é o pincel correto para cada etapa da maquiagem. Se você já se perguntou ou já passou por isso, fica tranquila porque esse vídeo foi feito para você. Meu nome é Natália Espino, sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frandy, e nesse vídeo eu vou te mostrar os meus pincéis preferidos para cada passo da maquiagem. No total são 12 pincéis e a maioria deles aqui é super multifuncional, então não necessariamente você precisa ter todos, mas eu tenho certeza que esse guia vai te ajudar muito, até porque todos eles são numerados. Então fica muito mais fácil para você comprar ou para você se basear em um parecido e colocar na sua necessaire. Bom, então vamos começar do início, do passo a passo da nossa maquiagem. Antes de começar a maquiagem é importante que você faça a sua preparação de pele, mas a preparação de pele você pode fazer aplicando seu hidratante, com as mãos mesmo ou com algodão, então não necessariamente você precisa de um pincel, tá? Então depois de fazer a preparação de pele, a gente já vai pular para base, e o pincel de base que eu mais gosto para fazer a aplicação é o pincel Kabuki. Esse aqui é o MF21 da Miss Frandy, e o pincel Kabuki, por ele ter essas cerdas duplas, né, ele vai ajudar a espalhar bem esse produto. Então é um pincel que a gente garante mais praticidade, vai ser uma aplicação mais rápida, então é perfeito para o dia a dia. E além dele ser super fácil de usar, ele é super simples de achar, ele é um pincel assim coringa, então ele é ótimo na hora de você fazer a aplicação de qualquer produto que seja líquido ou cremoso, então não necessariamente você precisa usar ele só para aplicação da base, mas para base ele é disparado o meu preferido. E aí o tamanho do pincel ele vai variar de acordo com o tamanho da região que você quer aplicar. Então para a base eu indiquei o Kabuki, por ele ser maior, ele atinge todas essas regiões do nosso rosto. E para o corretivo então, que é o segundo passo, é o MF17, que ele é um pouquinho menorzinho, então ele vai, ó, ele tem algumas pontas, né, esse formato triangular, que eles vão encaixar exatamente nas regiões que a gente precisa para aplicar o corretivo, então cantinhos, região dos olhos, olheiras. Então sempre preferi um pincel que seja mais denso também, tá? Principalmente para produtos líquidos e cremosos, né? Então no caso do corretivo, a gente sempre vai utilizar um pincel que tenha essas cerdas mais sintéticas, que seja mais denso, e aí o tamanho dele vai variar de acordo com o tamanho da região que você vai aplicar. Então o ideal é que ele seja médio ou menor, né, para você conseguir atingir bem essas áreas que você precisa para aplicar o corretivo. Em seguida a gente vai selar essa pele, e o meu pincel favorito para fazer aplicação de pó é esse aqui, o MF01 da Miss Frandy, que ele é também super coringa, o pincel clássico de aplicação de pó, e ele é bem grandão, as cerdas são bem macias, então ele vai fazer com que a gente consiga espalhar esse produto pelo rosto inteiro com muita facilidade e garantir que a nossa pele ela vai estar bem selada, sem nenhum cantinho molhado, o que vai aumentar a fixação da maquiagem, enfim. Então, ele é ótimo para fazer essa aplicação e é um pincel que com certeza você deve ter na sua necessaire. O contorno não é um passo obrigatório, mas caso você goste de fazer o contorno na sua pele, ou se você tem dificuldade para fazer o contorno, esse pincel aqui é o meu preferido para fazer aplicação, principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade, né? Então eu acho ele super prático. Por mais que o formato dele seja um pouco diferente, às vezes assusta, ele é ótimo e vai mais ajudar do que atrapalhar na hora de fazer o seu contorno. Esse é o MF02 da Miss Frandy, ele tem esse formato recortado, o que vai fazer com que ele encaixe perfeitamente aqui no nosso rosto na hora de fazer a aplicação do contorno, tanto na região das bochechas quanto na testa, devolver as sombras que a gente tirou com a base, com o corretivo, e também para fazer a aplicação do contorno na mandíbula, no pescoço. Então, por ele ser um pincel bem macio e ter esse formato recortado, ele encaixa direitinho nas áreas que a gente precisa aplicar esse contorno no nosso rosto. Depois de fazer a aplicação do contorno, a gente vai pro blush, que também é um produto queridinho na necessaire de várias mulheres e faz toda a diferença na maquiagem. E para isso a gente vai usar também um pincel que ele vai variar de acordo com a região que a gente vai aplicar. Então, como essa área da maçã do rosto é um pouco menor, a média, a gente vai usar um pincel médio também que seja bem macio. Então eu gosto bastante desse aqui, que é o MF03 da Miss Frandy. Ele tem esse formato diagonal e ele é um pincel super multifuncional, porque você pode usar ele tanto para aplicar pó, se você quiser, ou para aplicar contorno, caso você não tenha um específico para contorno.
para fazer aplicação de blush, então ele é super versátil e eu gosto muito dele para aplicar o blush na maquiagem. Eu acho que ele espalha tudo muito bem, deixa um acabamento muito profissional, então ele é o meu preferido. E para devolver o brilho do rosto, a gente geralmente aplica o iluminador, e para isso eu gosto bastante desse aqui, que é o MF18, que ele também acaba sendo um pouco menor do que o pincel de blush. Ele tem um formato parecido, tá? Diagonal, só que ele vai encaixar perfeitamente nessa região onde a gente costuma aplicar o iluminador, por ele ser exatamente do tamanho dessa região, né, que geralmente a gente aplica. Ponto alto da maçã, no nariz, se você quiser aplicar, ele também é ótimo, aqui no topo dos lábios, abaixo das sobrancelhas, então ele é um pincel que vai encaixar em todos os pontos, por ele ter um tamanho um pouco menor, então ele vai encaixar perfeitamente no rosto para fazer a aplicação do iluminador. Para fazer as sobrancelhas, eu gosto bastante desse aqui, que é o MF07, que em uma ponta ele tem essa escovinha, que vai ser perfeita para pentear bem os fios, e na outra ponta ele tem esse pincel aqui diagonal, que vai ser perfeito também pra gente fazer o preenchimento das sobrancelhas, tanto com pasta quanto com sombra, então depende muito do produto que você gosta de utilizar, mas tanto uma ponta quanto outra é perfeita para fazer a aplicação de produtos na sobrancelha, e também essa escovinha, ela serve não só para pentear os pelos, mas caso você borre alguma coisa na maquiagem, você pode usar ela para retirar máscara de cílios ou algum produto que tenha caído, então esse truque é infalível e esse tipo de pincel é perfeito na necessaire. Agora, entrando na parte do esfumado dos olhos, um pincel que eu uso muito no meu dia a dia para fazer o esfumado dos olhos é esse aqui, o MF19, que ele é bem macio, ele tem bastante cerda, o que vai fazer com que a gente consiga esfumar bem esse produto, essa sombra no rosto. E ele tem esse formato diagonal, que eu gosto bastante de puxar aqui no finalzinho dos olhos em direção à minha sobrancelha para trazer esse efeito um pouco mais alongado. Então, ele é um dos pincéis que eu mais uso no meu dia a dia e ele é bem macio, o que vai fazer com que a gente crie um degradê muito bonito e profissional, em que a gente não consegue ver onde começa e onde termina a sombra, porque ela se mistura com a nossa pele mesmo. Então ele é um pincel que eu gosto muito. Caso você queira fazer aplicação de brilho ou concentrar uma sombra, não necessariamente você queira um pincel que seja um pouco maior, que tenha mais cerdas para esfumar, mas sim concentrar esse produto, eu recomendo esse aqui, que é o MF06, porque ele tem mais cerdas, mais juntinhas, então ele é um pincel mais denso, o que é perfeito para a gente aplicar tanto uma sombra mais escura, bem rente aos olhos, então para criar um efeito um pouco mais marcado, ou caso você queira também aplicar brilho e cintilância na maquiagem, ele é ótimo. Então, por ele ter esse formato um pouco menor, ele vai encaixar bem em cantinhos e também para fazer uma aplicação de um produto um pouco mais concentrado na pálpebra. Para aplicar a sombra preta ou qualquer produto também que seja bem rente à raiz dos cílios, mas você não queira aquele formato que é um pouquinho maior, você pode optar por esse tipo de pincel aqui, que ele é bem fininho, reto. Esse aqui é o MF10, que ele vem com duas pontas, ó, ele vem com essa ponta reta e essa ponta aqui, que é ótima também pra gente fazer a aplicação de qualquer produto nas sobrancelhas. Então ele é um pincel multifuncional, porque você pode aplicar tanto nos olhos quanto nas sobrancelhas. Se você quiser fazer também o esfumado inferior dos seus olhos, esse pincel aqui reto, ele é perfeito, por ser bem fininho, ele encaixa bem próximo aos cílios, então é um pincel que eu uso muito na hora de fazer os meus esfumados. Caso você queira um pincel ainda mais fininho para fazer um detalhe na sua maquiagem ou um delineado, você pode usar esse aqui, ó, que tem uma ponta bem fininha mesmo, tá vendo? Ele é um pincel quase agulha, ele é bem fino, e esse aqui é o MF13, então ele vai funcionar como se fosse o outro que eu mostrei, né, que tem duas pontas, porém ele é ainda mais fino para você fazer detalhes ainda mais precisos na sua maquiagem. Então você pode fazer seu delineador, ou você pode passar sombra preta rente aos olhos, se você quiser também você pode usar ele para fazer sobrancelha. Então ele é um pincel que eu acabo usando bastante para detalhes nos meus olhos. E por último, um pincel que eu acho que é muito legal também, é esse aqui, que é o MF11, que eu uso bastante no meu dia a dia, porque ele tem essa ponta bem fininha. Esse sim é um pincel próprio para fazer delineado, mas eu não uso ele só para fazer delineado. Eu uso ele também para fazer o contorno labial, porque aí não necessariamente eu preciso de um lápis de boca de cada tom de batom que eu tenho, então eu posso usar ele para fazer o contorno de todo o lábio, para deixar o lábio bem delimitado. E do outro lado ele tem o pincel de sobrancelha. Então, caso você prefira ter um pincel
que de uma ponta você pode usar ele para fazer a sua sobrancelha e de outra você pode usar para fazer o seu delineado, o seu contorno labial. Esse lado aqui também chanfrado a gente pode usar para fazer o esfumado inferior ou para fazer também um delineado aqui em cima ou uma sombra esfumada mais rente aos olhos. Então eu acho ele um pincel super multifuncional que eu acabo usando muito no meu dia a dia. E depois da gente passar por todos esses pincéis, os meus 12 preferidos da Miss Frandy, para cada passo da maquiagem, me conta aqui nos comentários qual que é o seu favorito e qual que você já quer adicionar na sua necessaire. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo para eu saber e trazer mais conteúdos como esse, e também de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, e a gente se vê no próximo. Um super beijo!